Há uma vaidade que se faz sobre a terra. Há justos que são tratados conforme a conduta dos ímpios, e há ímpios que são tratados conforme a conduta dos justos. Digo que também isso é vaidade. Eclesiastes, capítulo 8, versículo 14. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus caros, hoje o autor sagrado volta a olhar sobre uma realidade que a muitos de nós traz dúvida. Por que os bons sofrem? Por que alguns maus prosperam? E essas duas perguntas se direcionam a algo um pouco mais profundo. Qual é a origem do mal? Bom, é preciso partir primeiramente de uma certeza. Deus é bom. É sua natureza ser bom. Então, de nenhuma forma, algo ruim, algo que ataca a integridade da criação, poderia partir do coração de Deus. Então, há um grande erro em todas as vezes que afirmamos que algo de ruim ou algo de doloroso brota da vontade de Deus. Ora, se Deus cria a humanidade em um impulso de amor e deseja para ela o domínio sobre absolutamente tudo e a vida eterna, como poderia o próprio Deus querer algo que atacasse a integridade dessa criação? Como poderia o próprio Deus ter se dignado a projetar algo que ferisse a criação? Uma doença, por exemplo. Como poderia o próprio Deus destinar a alguém ou a um grupo de pessoas ou simplesmente permitir que algo ferisse a sua imagem e semelhança? Aqui já se compreende que aquilo que há de nocivo à imagem e semelhança não provém do próprio Deus, mas resulta como consequência da nossa experiência de pecado, da conduta humana. A humanidade, criada e dotada de características singulares, trilhou o seu próprio caminho e naturalmente colheria as consequências do caminho trilhado. Diante disso, ainda muitos de nós poderíamos pensar, mas se Deus nos ama, como poderia Ele então permanecer inerte diante das situações de sofrimento? Será que Ele não se importa que padeçamos? E sim, Deus se importa. E não, Ele não quer que padeçamos. Acontece que uma resposta do Senhor de modo a impedir que o sofrimento humano existisse seria uma interferência num nível que o próprio Senhor jamais desejou, pois afetaria aquilo que está inscrito na essência humana, que é o livre-arbítrio e, naturalmente, o acolhimento por parte da própria humanidade das consequências daquilo que por ela mesma foi semeado. A propósito, diante dessa situação, o próprio Senhor apresentou-se ao sofrimento e trouxe, com a redenção operada na cruz, um sentido real para o sofrimento. E isto se comprova pelas palavras do próprio Jesus, grafadas ao final do capítulo 16 do Evangelho segundo São João. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem. Eu venci o mundo. Isso nos prova que o Senhor é soberano também nas aflições. É soberano, inclusive, nas angústias. É soberano, independente das dores. E isso pode ainda levar-nos a mais um questionamento. Bom, se Deus não prometeu que estaríamos isentos ao sofrimento, então só serão salvos, só encontrarão o Senhor aqueles que de fato sofrerem fisicamente. É impossível alcançar o céu sem o sofrimento? Não é bem isso que o Senhor quis dizer. O sentido real do sofrimento consiste na certeza de que o próprio Deus nos prometeu a consolação e a alegria eternas, que não se confundem com as consolações e alegrias possíveis de ser alcançadas neste mundo. Deus não prometeu que estaremos isentos ao sofrimento ou às angústias, mas prometeu a vida eterna aos perseverantes, o que quer dizer que a natureza do nosso sofrimento não se confunde com a natureza daquilo que o Senhor nos reserva. Mais do que isso, nos apresenta a natureza do combate que enfrentamos para que alcancemos de fato a vida e a alegria eterna. O combate é espiritual. Ora, São Paulo já nos dizia que não é contra homens de carne que nós lutamos,
Nós precisamos, então, fazer o que o próprio Cristo fez: tornar o sofrimento uma ponte para o encontro com o Senhor, trazer ao sofrimento um sentido. Mais do que isso, reconhecendo que a origem do sofrimento não está no Senhor, dar graças. Afinal, dar graças, reconhecer a soberania do Senhor, é estar diante dele, submetido ao seu reinado, certos de que nada afetará esta realidade. Se estamos submetidos somente ao Senhor, nada neste mundo nos escraviza. Se estamos sujeitos unicamente ao Senhor, somos verdadeiramente livres, porque a nossa origem é o próprio Senhor. Vincular a salvação única e exclusivamente ao sofrimento humano é ignorar que muitos de nós, inclusive, experimentamos a alegria diariamente em nossas vidas. Gozamos bem daquilo que o Senhor nos concede. Isso é uma realidade. E isso não nos impede de viver a santidade. Ao mesmo tempo, é completamente possível que, diante das experiências de dor e sofrimento, estejamos ligados ao Senhor. E é extremamente necessário que isso aconteça. Houve uma situação em que São João Paulo II foi visitado por um bispo que estava com a perna quebrada. E esse bispo pediu que São João Paulo II pronunciasse a bênção, pedindo ao Senhor a cura. São João Paulo II pronunciou a bênção, se levantou, deu 2 tapinhas na cabeça desse bispo e disse: "Não desperdice o teu sofrimento." Basicamente o que ele queria dizer era: não se perca com lamentações. Dê ao seu sofrimento um sentido. Una o teu sofrimento ao sofrimento do Cristo. Aproveite-o para a tua santificação. Justamente por isso, não há sentido em acumular riquezas na terra. Porque tal como o nosso combate não é contra homens de carne, também não envolve armas terrenas. Não adianta ajuntar coisas que simplesmente pesam nessa terra, sem que elas me direcionem ao céu, fazendo-me sujeito a elas e não ao próprio Senhor. Diante do sofrimento, diante daquilo que me inquieta, diante daquilo que rouba a minha paz, ou tenta roubar a minha paz, é preciso voltar o olhar ao Senhor, ter paz e esperança em Deus, ser firme, alinhar os passos aos pés de Deus, sofrer quando necessário, alegrar-se quando possível, estando certos de que o nosso destino não é este mundo. Por isso, nada que vem dele nos importa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, este foi o versículo que mais me tocou no dia de hoje. E quanto a você, qual foi o versículo que mais te tocou? Não deixe de trazer a sua reflexão comentando aqui abaixo do vídeo. Curta este conteúdo, inscreva-se no canal e, claro, compartilhe. Faça com que a certeza da alegria do Senhor alcance mais e mais corações. Até amanhã.